Shalom, meus irmãos. Shavua Tov. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa Examinando os Profetas, o estudo semanal da Haftarah, o estudo relacionado dos profetas, a porção semanal que nós vamos estudar no próximo Shabat, que começa a partir de mais ou menos 6 horas da tarde da sexta-feira. E estamos na 14ª porção dessa Haftarah, e como vocês sabem, a gente tem essa prática de estudar e tentar relacionar sempre esses estudos para o nosso dia a dia. E é o que a gente vai ver hoje. Trazendo para os nossos dias os textos dos profetas, vamos entender que várias coisas que o profeta Yehezkel, principalmente, que é o que nós vamos estudar nessa Haftarah, ele está falando de assuntos que, se nós colocarmos para o nosso dia a dia hoje, vamos entender algumas armadilhas que possam cair no nosso cotidiano. Então, siga aí, continue, vamos ser fortalecidos, né, nos ensinamentos que o Eterno tem para nos trazer através da sua Santa Torá e dos ensinos dos profetas e dos escritos nazarenos. Então, vamos lá. Aqui está o texto da Haftarah, capítulo 14, né? Vairá e Apareci. E eu coloquei esse texto como o fim de Mitzrayim, o fim do Egito. E realmente, a gente vai observar nessa porção essa mensagem que o Eterno tem para o rei do Egito. E eu coloquei aqui, ó, olha, tá vendo essas canas todas perfeitinhas, mas essa aqui tá com um detalhezinho, tá? Observem direitinho aí. Ela está meio trilhada, meio quebrada. E é o que a gente vai ouvir e vai ver mais à frente, mais adiante do nosso estudo. E o texto começa dizendo: Vegam ani shamati et na'akat bnei Israel asher Mitzrayim ma'avdim otam ve'es Cor et Briti. Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios têm mantendo Avidim, os egípcios mantêm em Avidim, escravidão. E lembrei-me da minha aliança. O Eterno lembrou da sua Briti, da sua aliança. Então, a gente observa que todos aqueles que estão na memória do Eterno são os que fazem parte da sua aliança. Literalmente, não dá para você dizer: ah, mas eu tenho um relacionamento com o Eterno, porém você não faz parte da sua aliança. E a sua aliança, nós estamos cansados de saber que está relacionado a obedecer os seus ensinamentos. Todos aqueles que fazem parte da aliança do Eterno obedecem a sua Torá, a sua lei, os seus ensinamentos, suas instruções. Então, só seremos salvos também. Olha o que a gente tem que observar aqui. Que o povo gemeu, o povo estava pedindo, clamando por uma libertação. Esse clamor do povo, literalmente, não se dá somente por a opressão que eles estavam passando naquele momento. Se dá por saber que não tem mais esperança nenhuma, seja humana, ele só tem a esperança literalmente do Eterno. Ele não depositava mais a sua esperança num libertador, num salvador, em alguém que pudesse, um faraó que entrasse e pudesse amenizar suas cargas. Não, eles só tinham a esperança agora no Eterno. E tanto que o Eterno não diz: olha, eu ouvi um gemido, por causa disso vou tirar eles. Não, ele diz: porque me lembrei da minha aliança. Ou seja, esse povo aqui muito provavelmente estava pedindo, esqueceu o que o Eterno havia solicitado deles, que era obediência aos ensinamentos. Eles esqueceram da Torá, não sabiam mais como invocar o nome do Eterno. Então, continuando. Olha, ficou legal. Lachen emor li vnei Israel ani Adonai ve otseti etchem mitachet
Sivilot, Mitzrayim, והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם ברוח נטויה ובמשפטים גדול, grandes, mishpatim, gedol, grandes juízo. Preste atenção nessa, eu deixei até em vermelho, estou grifando para vocês prestarem atenção. Portanto, diga ao povo de Israel, eu sou Adonai, libertarei vocês dos trabalhos forçados pelos egípcios. Eu os resgatarei da opressão deles e os redimirei com o braço estendido e grandes juízos. Então, esses fatim vão ser os juízos que o Eterno vai trazer sobre Mitzrayim, que a gente vai estudar profundamente na porção, na Parashá. Porém, a gente vai ver que no profeta Yehezkel, ele vai falar também desses juízos. Mas, meu irmão, não já aconteceu na época que o povo saiu de Mitzrayim? Como é que o Eterno vai repetir esses juízos? Calma, a gente vai vir mais adiante. Então, continuando, o texto vai dizer: O amar Adonai novamente, Bekavtsi et Beit Israel mi ha'amin le Yaakov nafotsu bam וניקידשתי בם לעיני הגויים וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי. Adonai Elohim diz: uma vez que eu tenha congregado a casa de Israel, dos povos entre os quais estão espalhados, uma vez que eu tenha mostrado a minha santidade neles, como o verão os goim, os gentios, eles viverão em sua própria terra, que dei a meu servo Yaakov. Então, Yehezkel, capítulo 28 e 25, esqueci de mencionar inicialmente, ele traz uma mensagem muito clara, que o Eterno, ele espalhou o seu povo. A gente já viu em Haftarás anteriores, inclusive quando a gente falou sobre as duas casas de Israel. Porém, o que é que nós observamos? Que uma vez espalhados, uma forma dessas pessoas voltarem, até em Devarim, capítulo, se eu não me engano, 30, ele diz: olha, uma vez que eu espalhar vocês, determinada vez, caso vocês descumprem os meus mandamentos, e vocês voltarem a mim de todo o vosso coração, eu os resgatarei de onde quer que vocês estejam. É justamente essa mesma noção que Yehezkel está falando aqui, é o que o Eterno havia falado lá em Devarim, capítulo 30. Então, a santidade que o Eterno menciona é literalmente a prática dos mandamentos da Torá em meio de quem? Dos goim, dos gentios. Então, o Eterno vai mostrar a sua santidade em meio aos gentios, os goim. E como é que ele vai mostrar essa santidade? Através de quê? Através de você, de mim. Como? O Eterno é claro ao dizer que a forma de se manifestar às nações será através do reino do norte, como nós vimos que ele foi disperso entre as nações da terra, através da fidelidade aos ensinamentos de Yeshua e na observância da Torá, teremos a nossa entrada literalmente no mundo vindouro. O Eterno vai usar o seu povo, como a gente já disse aí, que está infiltrado entre as nações, e as pessoas vão começar a observar a sua santidade como?
na prática da observância da Torá. Por isso que Yeshua diz, olha, não se pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama. Ela tem que estar no local visível. Não se pode escolher uma cidade fortificada que está em cima da montanha. Você tem que mostrar a sua luz para todos que estão vendo. Em Devarim também, capítulo 4, se eu não me engano. Capítulo 4. O Eterno diz, olha, as pessoas quando verem vocês dirão, que nação há que tem um Deus tão próximo e que tenha juízos tão perfeitos, tão maravilhosos como se vê dessa nação que está à nossa frente. Como é que nação há que tenha um Elohim que esteja ali tão próximo deles? Que tenha juízos, ensinamentos, tenham leis que sejam tão justas como essas leis que nós estamos vendo. É literalmente, irmãos, quando nós colocamos em prática no nosso dia a dia os ensinamentos do Eterno, é aí que essas profecias que estão nas Escrituras, elas não estão mortas, mas é o que Shaul fala. Você só lê as Escrituras e não botar em prática, ela se torna morta. Quando você lê e pratica, ela ganha vida como? Em você, em mim. Nós estamos praticando aqueles ensinamentos e as pessoas estão vendo e ela sai do papel e se transforma em vida. Nós andamos na profecia do Eterno. Como Yeshua é assemelhado à Torá viva. Yohanan vê Yeshua praticando tantos ensinamentos que ele diz, olha, isso aí é a escritura que se transformou em carne. É a palavra que se fez carne. Ou seja, quando você lê e pratica, você está trazendo à vida a Torá do Eterno. Se você apenas a lê, ela se tornou morta. Se você não pratica, a escritura é morta. Então, vamos continuar, que eu gosto tanto de falar da escritura que se deixar, meus irmãos, vai passar a vida toda aqui, viu? Falando, sem mudar o slide, avançar o slide, vamos avançar. Continuando, o texto vai dizer: Vayashvu aleiar lavetar u vanu vatim venate u keramim ve yashvu lavatar Ba'asot Shefatim, que também está aqui em vermelho, juízos do Eterno, julgamentos, né, do Eterno. Bekol Hashatim Otam Misvivotam Veyadeu que Ani Adonai Eloheichem. Em Esdras 28, 26 diz: Eles terão segurança quando vierem ali, edificando as casas e plantando vinhas. Sim, viverão em segurança, uma vez que eu tenha executado julgamento contra todos os seus vizinhos. Os mishpatim do Eterno, os julgamentos do Eterno, serão contra todos os seus vizinhos que os desprezam. Então saberão que eu sou Adonai, o seu Elohim. O que é que a gente tinha acabado de falar, irmãos? Que literalmente, quando você estiver em observância aos ensinamentos do Eterno, então você literalmente vai estar no foco das pessoas, sejam para o mal, sejam para o bem. Aqueles que têm a sementinha que foi plantada e querem e preparar no seu coração, tiraram os pedregulhos, tiraram as ervas daninhas e vão receber essa sementinha e vão frutificar, vão colocar a água no seu devido tempo, e o Eterno é que vai dar o crescimento. Essas pessoas vão ver as suas atitudes e vão se fortalecer na sua fé. Porém, aquelas pessoas que têm as suas obras manifestas no mal, no erro, e têm o coração duro, não querem arar a sua terra, não querem preparar o terreno para que o Eterno faça a morada neles, esses são aqueles que, literalmente, o Eterno vai trazer o julgamento para essas pessoas. São as pessoas que rejeitam os ensinamentos do Eterno. Tem um pescoço duro, como a gente vai ver. O faraó, ele tem um coração duro, ele tem um pescoço duro, ele não quer jamais sair do seu modo de viver, da sua forma de viver.
Ele quer manter a todo custo o seu ego, a sua soberba, a sua arrogância. Então todos nós somos chamados a nos policiarmos. Porém, todos nós somos esses que o Eterno diz que vai reunir entre as nações, que nós mostramos às nações, através das nossas ações, os gentios viram a nossa forma de viver, e a partir disso o Eterno vai nos reunir. O Eterno vai nos levar para a terra de Canaã, que ele prometeu a os nossos antepassados. Então esse julgamento mencionado no verso não aconteceu ainda, literalmente, a gente não viu o julgamento das nações. Pois, como sabemos, os dispersos do reino do norte ainda não voltaram para a sua terra. Também não houve esse julgamento. Então, a gente vai olhar essa mais profundamente aí a palavra spatim, que é a palavra patim, spat, quer dizer, literalmente está aqui, vou colocar aqui abaixo. A gemátria dela dá 389. Se você somar, vai dar 20, a sua raiz é 2. Ela tem a mesma raiz da palavra não Yerushalam, mas a palavra Yerushalayim. A raiz da palavra Yerushalayim também é 2. Então, por quê? Yerushalayim é a raiz 1, Yerushalayim é a raiz 2. Que a gente pode deduzir é que Yerushalayim, que é o que mais aparece nas escrituras, a palavra Yerushalayim, ela tem o sentido de ser a primeira que a gente viu, né, com os nossos olhos e até hoje vê, né? Porém, aqui, quando se adiciona o Yud, esse Yud aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, tá aqui. Quando se adiciona esse Yud aqui, ele literalmente passa a ter a raiz número 2, que se trata literalmente da Yerushalayim que Yohanan viu descer dos céus, que é a segunda Yerushalayim, que é a que nós pretendemos, que é o que o texto está dizendo, que quando o Eterno reunir o seu povo novamente, já será nessa nova Yerushalayim. E também, se a gente observar, o que tem a raiz 2 é quando você fala Baruch Hashem. Se você somar, vai dar 254, somado dá 11, 11 vai ter a raiz 2. Então, como a gente sabe, né? Como o texto diz, Kol Mishneumen Amen Beolan Hazé Amen Zorre Veone Amen Beolan Rabá. Todo quem responde Amém neste mundo atual poderá e vai merecer, né, dizer Amém no mundo vindouro. É isso que quer dizer Baruch Hashem, abençoado seja o Eterno. É quando você abençoa o Eterno, dizendo Amém nas situações que você tem em meio à dispersão, em meio ao exílio que nós estamos vivendo. Quando o Mitzrayim não absorve você, porém você consegue absorver as pessoas de Mitzrayim. As pessoas vêm até você e elas não conseguem. O conhecimento das pessoas que servem ao Eterno é superior 1000 vezes ao conhecimento que o mundo pratica aí. A gente vê adoração a animais, adoração a pessoas, adoração a futebol, ao seu trabalho, a um carro, a uma casa, ao dinheiro, principalmente o amor ao dinheiro. Meus irmãos, que coisa horrível, meus irmãos. O amor ao dinheiro. Mitzrayim trabalha muito nisso, no poder, no dinheiro. Quem tem mais é quem tem mais cascalho, a poiva, né? O dinheiro vivo cibulino é aquele que tem mais conhecimento. Não. O mundo pode dizer isso, porém nós que somos da Teshuvá, a gente não pode ter essa concepção. Que você seja milionário, tenha muito dinheiro, Baruch Hashem. Amém. O Eterno abriu as portas para você. Use de forma sábia. Use de forma sábia. O Eterno criou tanto o pobre quanto o rico. Para o pobre, é difícil servir o Eterno no mundo que a gente tem atual? É. Para o rico também. Por isso que o Eterno diz que nos julgamentos, Spatim, no juízo, nos julgamentos, quando ele
ele coloca lá o juiz, ele diz, olha, você não pode julgar nem o rico de uma maneira diferente, nem o pobre de uma maneira diferente. Você vai julgar da forma correta, da reta justiça. Porque a dificuldade do rico em obedecer ao eterno é semelhante à do pobre. Mas você vai dizer, mas meu irmão, você está ficando louco. Como é que a pessoa que tem dinheiro hoje tem dificuldade em servir o eterno? Como é que pode você dizer isso? Irmãos, quanto mais uma pessoa tem cascalho, mais a ânsia e o mundo que nós vivemos hoje diz que essa pessoa deve ter mais. Que ela não pode ter amizades com pessoas que não têm condições aquisitivas. E a gente sabe, pelo menos eu, na minha parte eu conheço, o mundo tem sido cruel com as pessoas que literalmente querem servir ao Eterno. Eles fecham as portas, principalmente se a pessoa chega e diz, olha, eu não quero eu não quero trabalhar no sábado. Quero arrumar um emprego que não trabalhe no sábado. Eu não como de tudo. Já começa a colocar empecilhos para que essa pessoa trabalhe nas empresas, para que essa pessoa possa evoluir no seu trabalho, para que o comércio dessa pessoa possa deslanchar. Imagina um restaurante que não abre na sexta de noite nem no Shabat durante o dia, que é o dia que se ganha mais dinheiro. Então tudo isso vai afetando as pessoas que querem servir ao Eterno. E se uma pessoa, mesmo nesse sistema, consegue ganhar um dinheiro a mais, consegue ser bem sucedido, como é que quando se chega na fé, ele encontra pessoas que têm um poder aquisitivo às vezes lá embaixo, como é que essa pessoa vai lidar com isso? Os locais que ela vai, às vezes, não é o mesmo que seus amigos, irmãos da Techuvá vão. Ela vai negar o seu irmão, vai fazer como Yaakov diz lá, olha, quando chega uma pessoa mais rica, você diz, olha, levanta-se tu e senta-te aqui, enquanto tu, que não tem poder aquisitivo, vai lá para trás. É difícil, irmãos. O pior lugar do mundo é o lugar do próximo. É você estar no lugar da outra pessoa. Literalmente. Então, que a gente tem para dizer a todos vocês é que nesse momento de exílio, a gente não deve literalmente julgar as pessoas. A gente pode julgar segundo a reta justiça. Não é o julgamento como é que eu posso dizer, acusatório das pessoas. Porque a gente pode analisar as suas atitudes condizem com a Torá ou não. No máximo, levar até a pessoa a conhecimento dos determinados versos que são concernentes com a Torá. Agora, a gente não pode acusar as pessoas, não julgar no pensamento de acusar aquela pessoa, de dizer, olha, você já não tem mais esperança. Isso seria um absurdo. Você retirar as possibilidades de alguém de chegar até o conhecimento da verdade. Então, hoje, existem, se a gente olhar para os dois lados, no exílio que a gente vive, no Mitzray, né, no Egito, nós vivemos no exílio, tem a dificuldade tanto para a pessoa que tem um poder aquisitivo menor, quanto para maior. Então, não, você que está aí, bendito seja o Eterno, todo mundo esteja aí bem de vida, esteja bem tranquilo, não cascalho, né? Não está fácil, está difícil. Porém, saiba que a sua dificuldade é tão grande quanto a pessoa que está passando por privações financeiras. Quem sabe você não está sendo levantado para ajudar o seu irmão na fé que está passando por um momento de dificuldade. Isso é o chamado que nós temos, de auxiliar o nosso próximo nas suas necessidades. Se o Eterno está mandando um bom tempo para você e para o seu irmão está mandando um mau tempo, quem sabe não seja aí o Eterno usando o seu mover para testar o seu coração. Onde está o seu coração? Se é nas coisas daqui, deste mundo, Olam Hazé, ou se você está pensando no mundo vindouro. Então, todos nós temos que pensar, logicamente, no Olam Rabá, no mundo vindouro, não no mundo atual, né? Então, são palavras equivalentes. Continuando, deixa eu voltar aqui a tela do slide para vocês. Continuar aqui. Então, continuando o texto. Ben Adam Shin Paneiha Al
o faraó, né? Melech Mitzrayim ve'hinav alaiv ve'al Mitzrayim kulam. Ser humano, ele continua no texto de Ezequiel. Volte o seu rosto contra o faraó, rei do Egito. Profetize contra ele e todo Mitzrayim, todo o Egito. Dizendo o seguinte, versículo 3 do capítulo 29. Dizendo, Daber ve amarta ko amar Adonai Elohim hineni alecha Faraó, Melech Mitzrayim, Hatanim, Hagadol, Harovetz, Betor e Yoraiv, Asher Amar Li, e Orai ve Ani Assitni. Fale e diga que Adonai Elohim diz: Eu sou contra você, faraó, rei do Egito, o grande crocodilo deitado nos ribeiros do Nilo. Você diz: O Nilo é meu, eu fiz para mim mesmo. Olha aqui, o faraó dizendo que é um grande crocodilo. E a gente vai ver, como a gente viu lá o Moré Renato de Pires falando, que Moshe, quando aparece para o faraó, ele não solta uma serpente, como as traduções trazem. Ele solta um crocodilo. E a gente vai ver nesse estudo na próxima semana, provavelmente falando justamente sobre isso, sobre esse momento que Aharon lança sua vara no chão e se transforma num tanim, num crocodilo, né? Deixa eu só dar uma lida aqui para ver se eu acho a palavra aqui. Tá aqui, tanim, hatanim. Então, a gente observa que o faraó ele está se colocando como o criador das fontes elementares deste mundo, do Egito, do Mitzrayim. Ele está se colocando como se ele fosse o único e verdadeiro detentor do rio Nilo. Então, se ele detinha as riquezas da terra e por conta disso fazia alianças, literalmente, esse faraó, por ele ter as riquezas da terra, com a arrogância. O crocodilo era um animal temido por todo o povo, e até hoje é, né? Por ser traiçoeiro. Ele atacava quem ia matar a sede no rio. Então o crocodilo sempre fica ali na espreita, por debaixo da água. O animalzinho vai lá beber água, quando vê, puf, é a butada. Já era, né? E o ser humano também. O ser humano tá ali tomando banho, de repente o crocodilo não sabe, vai lá e acabou-se. Então, com força e violência, era necessário negociar com o crocodilo, o faraó, para ter acesso aos recursos naturais. Da mesma forma como aprendemos em estudos anteriores, o faraó representa a autoridade do inimigo das nossas almas. O faraó do Egito representa hoje, literalmente, o inimigo das nossas almas nesse Mitzrayim, nesse exílio que nós estamos. Ele tem essa mesma autoridade. Nós estamos em meio às nações e precisamos negociar bastante para podermos ter acesso aos recursos naturais. É o que a gente estava falando no slide anterior. Que você hoje, para ter recursos, literalmente, precisa do Kesef, da prata, do dinheiro. Porém, quando você tem o Kesef, você vai comprar, às vezes, fazer uma feira, não tem o regente das nações ali está aumentando os preços vertiginosamente. Vai chegar um tempo que a escritura vai falar no livro de Apocalipse, fala que haverá uma quantidade de dinheiro enorme para você dar por 1 quilo de trigo. Você vai querer comprar, mas não vai ter dinheiro que você consiga pagar por 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Hoje em dia, irmão, para comprar um pedaço de carne já estão os olhos da cara. Imagine quando começar sei lá, uma escassez de alimentos, alguma coisa do tipo. Essa mensagem, eu quero trazer para a gente aqui,
Não é uma mensagem fácil de se dizer. Tanto que, se você observar, na maioria dos sistemas religiosos, eu acho que daqui a pouco vão lançar versões da Escritura sem esses textos que levam ao o povo do Eterno estar preparado para um momento de angústia, um momento de escassez. Nós sabemos que, por exemplo, aqui no canal tem uma série completa aí do livro de Apocalipse. Muito do que está escrito lá já aconteceu. Porém, também nós sabemos que muitas das coisas que aconteceu no passado tornaram a acontecer. Impede, antes da vinda do Messias, que a gente sabe que o Messias fala que antes da sua vinda, que é o que a gente vai ver até no texto aqui, haverá um momento de grande aflição. O amor vai se esfriar sobre todas as nações. Antes do seu retorno, que é o que nós aguardamos ansiosamente. O que impede disso acontecer na nossa geração? Então, todos nós temos que estar sempre preparados para acontecimentos que vão literalmente acabar com os recursos naturais. O Eterno, ele usou Yosef, como a gente viu em porções anteriores, para poder trazer, juntar os recursos para um momento de angústia. Então, o que é que a gente está observando aqui? Que o faraó, ele é o que comanda os recursos naturais. Ele se apropria dos recursos naturais. E ele, a partir disso, quer negociar da forma que lhe convém. Todos nós, irmãos, somos chamados a nos libertarmos do sistema de Mitzrayim. Todos nós somos chamados a tomar atitudes que nos deixem precavidos para situações adversas. Isso em todo o tempo nas Escrituras. Depois que os apóstolos foram perseguidos também, a gente via que eles tomavam atitudes de se juntar em sociedade, todos partilhavam do que tinham. Então hoje a gente tem esse canal aqui, esse canal de bênçãos do Eterno, para partilhar a Torá. Vocês que se conhecem, estão próximos, podem se juntar e partilhar conhecimentos, partilhar o amor do Eterno, através de seus ensinamentos, através das suas escrituras, colocando em prática, em mente sempre, como o povo de Israel que foi fiel, que apesar dos seus esforços naturais, o socorro vem do Eterno. Se no momento, irmãos, que nós estamos passando, seja na nossa nação ou no mundo, é um momento de angústia, faça como Ezequias, por exemplo, que é o que a gente vai ver mais à frente, depositando as nossas esperanças no Eterno, fazendo a nossa parte, como a gente viu também na porção onde Jacó, ele viu o que o Eterno não respondia, ele foi lá e colocou adiante os presentes, foi fazendo a parte dele, até que o Eterno falou. Quando Jacó já não tinha mais o que fazer, o Eterno falou. Está na tela aqui, ó. Vamos continuar. E o texto vai dizer, no próximo versículo, diz o seguinte: Vayadu kal ishvei Mitzrayim ki ani Adonai yam heyotam mishnet kane livit Israel. Liveit Israel. E o texto diz, em Esdras, capítulo 29, versículo 6: Então todos os que viviam no Egito saberão que eu sou Adonai, pois eles têm sido um suporte feito de palha para a casa de Israel. Ou seja, o que é um suporte feito de palha? O profeta literalmente traz à tona o agir do faraó. Enquanto ele se colocava como suporte para a nação de Israel, nesse tempo, no tempo de Israel, na realidade ele estava fingindo um apoio que não aconteceu. Ele foi, como veremos à frente, um caniço quebrado. É o que a gente viu lá no início da Haftarah. Na foto que eu coloquei, que eu fiz o desenho lá, a ilustração. Algo que aparentemente seria sólido, porém não havia em suas palavras sustentação. Da mesma forma, nós, irmãos, devemos agir de maneira diferente. Quando alguém depositar uma confiança em você, suas atitudes devem ser firmes. Então, se a gente vive hoje, literalmente, no exílio, a gente sabe que não podemos depositar as esperanças
no regime do faraó deste tempo. A minha confiança é no dinheiro que eu tenho no banco. Minha confiança está no carro que eu tenho. Minha confiança está que eu tenho um supermercado. Eu tenho muito alimento. Eu tenho um supermercado, então posso me confiar nesses alimentos. A confiança, a única confiança que a gente tem é no eterno, irmão. Você é o dono do supermercado. Vai ter uma escassez de alimento. Mas eu sou o dono do mercado. Eu fecho lá as portas antes, eu fico com essa comida todinha para mim aqui. Eu consigo, com essa comida todinha aqui, passar vários anos tranquilo. Mas a gente não sabe os intempéries do mundo como numa situação dessa. A gente vê quando tem qualquer escassez de alimento, a turma arromba as portas e leva tudo. E aí? Tua confiança está depositada em quem? Ah, mas eu tenho muito dinheiro no banco. Na escritura a gente viu que quem tiver dinheiro, um exemplo que se dá na escritura que aconteceu no passado, é que o dinheiro não valia de nada. O dinheiro não valia de nada. Então, nossa confiança não pode ser em homens, não pode ser em pessoas, não pode ser em coisas deste mundo. A nossa esperança, a nossa confiança tem que estar depositada no eterno. Continuando o texto, em Esdras, capítulo 29, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: Betafsan, Beha Vakar Terots, U Vakata Lahem, Kal Katef, Uvi Hisham, Anam, Aleiha, Tishver Veha Amadeta, Lahem, Kal Matnai. Quando eles pegarem na mão, em Esdras, capítulo 29, 7. Quando eles o pegarem na mão, você rachou. Pegaram na mão, você rachou. E eles forçaram seu ombro para fora da juntura. Quando eles se apoiaram em você, você quebrou e fez com que todos quebrassem suas costas. A imagem do caniço quebrado que a gente viu acima. O que é um caniço? Você usava para se apoiar como uma bengala. Porém, quando você apoiava suas forças para se levantar, aquela caniço quebrava e rachava, rasgava a mão, você caía para trás, quebrava o ombro. É isso que o Eterno está dizendo. Que quando a nação as 10 tribos do norte, principalmente, depositaram a esperança no Egito, eles quebraram a cara. O caniço rachou, rasgou a sua mão e eles caíram para trás. Então, assim é tudo que eu venho ensinando a vocês. Que no fim, Mitzrayim, aqueles que depositam a esperança no Egito, em Mitzrayim, nas nações, nas coisas desse mundo, do Olam Hazé, como o Eterno prometeu, serão destruídos. Mas aqueles que depositam esperança em Adonai herdarão a terra. Serão aqueles que estarão presentes no mundo vindouro, no Olam Rabá. Então, quanto à decepção, observando por todos os lados, o povo de Israel sofreu, primeiro, por não confiar em Adonai, e segundo, por depositar a esperança no Egito. O Eterno traz à lembrança o que aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 4. Coloquei aqui embaixo, que diz o seguinte: se vocês pegarem suas escrituras aí e lerem também, quiserem, fiquem à vontade. 2 Reis, capítulo 17, versículo 4 diz: Mas o rei da Assíria descobriu o que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, o rei do Egito, rei de Mitzrayim, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso, o rei da Assíria mandou lançá-lo na prisão. Logo depois houve o cerco em as 10 tribos do norte e a destruição. Porém,
esse mesmo rei assírio, enviou mensageiro ao reino do sul. Quem era o rei lá? Ezequias. Ele enviou esse mensageiro desafiando Ezequias. E por sua vez não confiou no Egito, ou seja, ele não fez como o reino do norte, que enviou mensageiros ao reino do Egito para pedir apoio. Pelo contrário, o que é que ele fez? Ele fez jejum e se vestiu de pano de saco. Confiou no Eterno, causando uma vitória impressionante para o povo de Israel, para o povo do Reino do Sul, do Reino de Judá. Como relatado lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Não vou ler o texto, vocês podem fazer aí como lição de casa, fazer a leitura. E a gente vai ver em 2 Reis, justamente capítulo 18, verso 5, que Ezequias confiava em Adonai, o Elohim de Israel. Nunca houve ninguém entre eles, entre todos os reis de Yehudá, nem antes nem depois dele. Que rei, meu irmão? Teve fé, teve esperança em Adonai. Ele não confiou em Mitzray, porque a Torá diz que o povo do Eterno não poderia voltar mais para Mitzray. Eu trouxe para vocês um texto que a gente leu semana passada, mas caiu também nessa Haftarah porque expressa o que a gente está dizendo tudo. Eu resolvi colocar novamente. Porque a confiança, pensem, os 3 pilares de Nimrod: riquezas, dinheiro. Sem dinheiro você não fazia parte desse reinado. Religiosidade, a religião que Nimrod criou, que foi contrária ao Eterno. Todas as religiões, irmãos, são contrárias ao Eterno. E, principalmente, governo, poder. Os apóstolos do Shaliach estavam diante de um desses pilares. Eles já recusaram o dinheiro, recusaram o poder, o governo. Eles viviam fora dessa sociedade. Lembre-se, eles venderam tudo, depositaram dinheiro nos pés dos apóstolos que saíam distribuindo a renda. Já estavam fora desse tipo de sociedade. Estou dizendo para você vender as coisas? Não. Estou dizendo para você pegar seu dinheiro e dar todo aos pobres? Não. Você pode ajudar o necessitado. Viva, irmãos. Não que o seu propósito de vida, como eu disse na semana passada, seja o dinheiro. Que o dinheiro seja uma consequência do seu dia a dia. Seu propósito de vida seja amar ao próximo como a si mesmo e o Eterno sobre todas as coisas. E tudo que vem depois disso, como Yeshua diz, lhe será acrescentado. Deve amar ao Eterno, amar ao próximo, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Se o Eterno tenha lhe dado em abundância, partilhe, ajude no máximo, compre suas coisas também. Porém, também lembre-se do seu próximo. Então, nesse texto de Atos, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz: que lhes disse, né, quem estava dizendo aí, o sumo sacerdote: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome, no nome de Yeshua. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro, Kefa e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Elohim do que aos homens. Que resposta linda e maravilhosa, meus irmãos. Os apóstolos tinham em sua mente. Isso era o seu modo de vida, né? Como a gente viu no estudo anterior, confiar nas coisas desse mundo, ou seja, o caniço quebrado que está prestes a ser destruído pelo Eterno, não é a melhor opção, pois o Eterno em breve vai destruir tudo que ele não plantou. Isso é o que as Escrituras ensinam. Yeshua ensina isso. Olha, tudo que o Eterno não plantou será removido. Sejam governos, sejam autoridades, seja o dinheiro. Nada disso foi implantado pelo Eterno. Continuando. Em Atos 24, versículo 14. Vejo que Shaul, quando está ali os seus perseguidores enfurecidos, né, querendo a sua morte. Então, de frente àquelas pessoas, ele para ali numa escada e diz: olha, deixa eu falar com vocês. Ele começa a falar e ele solta esse texto maravilhoso. Mas confesso-te, porém, que adoro o Elohim dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Há que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a Torá
e como está escrito nos profetas. E tenho em Elohim a mesma esperança, ou seja, Shaul tem a mesma esperança em Elohim, no Eterno, desses homens, que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Elohim e diante dos homens. Só com esse texto aqui, irmãos, a gente poderia fazer toda a nossa dissertação dessa Haftarah. Não confiar nos homens, não confiar em Mitzrayim, confiar, andar com consciência limpa entre os homens, entre Mitzrayim, entre o nosso exílio, andar com a nossa confiança limpa na frente dessas pessoas, sendo uma pessoa justa, honesta, trabalhadora, que honra seus compromissos em dias, não sendo um caniço quebrado, que as pessoas possam apoiar sua confiança e quebrar. O que eu mais vejo hoje, eu sou comerciante, não digo por mim, né, mas nos comércios que eu vejo hoje em dia, as pessoas dizendo, olha, eu vejo tanta pessoa que se diz religiosa, mas que não honra seu compromisso em dia. E até já aconteceu alguns casos com minha pessoa. Porém, eu sei que às vezes a gente não pode condenar o eterno por um ato falho de uma pessoa. Às vezes também a gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. Porém, existem os casos sim de pessoas que se fingem ser servos do eterno para ser um caniço quebrado. Você vende aquela pessoa a prestação, para aquela pessoa pagar a posterior, abre um crédito para aquela pessoa e de repente ela vai lá. Quando você confia que ele vai pagar na data, é um caniço quebrado. Vocês que contraem dívidas, eu que contraio dívida, um exemplo, não posso atrasar o meu pagamento. Eu tenho que fazer de tudo para que não atrase. E se atrasar, você tem que ligar, prestar a maior reverência àquela pessoa, chegar e explicar o motivo, tentar dizer, olha, eu não tô fazendo de propósito, eu vou honrar meu compromisso, eu vou vender alguma coisa que eu tenho, mas eu vou pagar. Ser uma pessoa reta, justa, que as pessoas possam confiar em você, porque sua palavra não tem não tem não e sim. É sim, sim, não, não. Tá certo, irmão? Continuando, eu acho que é o último dos slides. Vou trazer um texto do Mashiach de Yeshua. Que texto lindo. Matitiahu, capítulo 24, 3 diz: Quando Yeshua se assentando nos montes, no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Muita coisa aconteceu no primeiro século, porém, temos coisas que estão se repetindo, estão voltando, tornando a acontecer. Olha o que está escrito aqui no versículo 12, que é importantíssimo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito. Maldade aqui é iniquidade. Em grego está anomia. Anomos é não a lei. Eu não esqueci de consultar em hebraico. Era até ter botado aqui em texto. Porém, na correria eu acabei não colocando. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele, olha, aqui é esse texto que eu quero que vocês vejam. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê, irmãos? Na observância das instruções do Eterno. Nos ensinamentos de Yeshua. E o texto diz, continua. E as boas novas do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu trouxe esse texto, não estava nos textos relacionados à Haftarah, porém, tem tudo a ver com a Haftarah. Que o Eterno diz que nós somos espelhos, nós somos a referência da sua santidade em meio aos gentios. Yeshua diz que é necessário que o testemunho do reino seja pregado a todas as nações. Pois isso virá o reino do Eterno. Agora, a pergunta que nós fazemos:
que é que a gente observa desses textos? Yeshua ensina que antes da sua volta, o amor, nós sabemos que é observância da Torá, dos ensinos do Eterno, estará fria. Porém, ele nos consola e anima a sermos perseverantes, não confiando no caniço quebrado. Lembre-se, o caniço é onde a Torá foi escrita. Sim, o caniço, o papiro, né, que é o caniço, ele primeiramente ele é quebrado, ele é botado para secar, ele é quebrado, destruído, depois ele é trançado e vira os rolos, os papiros onde a própria Torá foi escrita. Agora, usando essa ilustração, o que é que a gente pode aprender disso? Para ele se tornar, ele é esmagado e destruído. Após isso, ele é reorganizado e depois vira o local onde as palavras santas são escritas. Que o povo do Eterno possa se separar das doutrinas do Egito, para que ele não seja confundido e colocado no mesmo lugar daqueles que sofrerão os juízos do Eterno, que a gente viu os Shpatim. Não se pode julgar ninguém sem que eles saibam o que estão fazendo de errado. Por isso que é necessário que o mundo saiba de tudo que está escrito na Torá. Por isso que Yeshua diz que o testemunho das nações, o testemunho das escrituras, só ver um negócio aqui. Isso, vou apagar aqui. O testemunho das escrituras devem ser levados a todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Por quê? Como é que um juiz, dá a tela aqui para mim, como um juiz pode condenar alguém sem que essa pessoa nunca tenha ouvido que a coisa que ela fez é errado? Ela vai até nas nações mais ímpias. A gente vive hoje no Brasil, que é uma nação que não respeita mais lei nenhuma, nem as próprias leis que eles criaram eles respeitam mais. Então, como é que um juiz pode julgar alguém dizendo, olha, vou te condenar por esse crime, sem que esse crime esteja prescrito numa Constituição ou, no caso aqui, na Torá? Como o Eterno pode julgar as nações sem que essas nações tenham ouvido que as atitudes que elas fizeram eram pecados, eram erros, eram puníveis com a morte, com a destruição? Por isso que Yeshua diz que as boas novas do reino será pregada em todo lugar do mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por causa disso, irmãos, quando a gente leva a mensagem do Eterno, ela é como uma faca de dois gumes. Ela vai levar tanto a condenação quanto a redenção. Se a pessoa aceita, ela aceitou e está redimida dos seus pecados. Se ela rejeita, ela infelizmente vai para o juízo, ela vai ser condenada por seus erros, morta com seus pecados. Tem algum mal em aceitar a palavra do Eterno? Eu particularmente, depois que eu aceitei, minha vida subiu neste mundo, no Olam Hazé, melhorou 1000 vezes, em todos os sentidos. A minha alegria é verdadeira hoje em dia, é completa, shalom literalmente. Tenho a minha dívida paga. Eu tenho hoje a minha dívida paga pelo sangue do Mashiach. E eu sou completo por causa disso. Então todos nós somos chamados a aproveitar essas maravilhas do Eterno, mesmo no local onde nós estamos. Porém, não como as pessoas do mundo vivem. As pessoas que nós estamos à nossa volta, no exílio, não devemos viver como elas vivem. Sendo caniço quebrado, sendo uma palha. Você pisa nelas pensando que está sólido, porém você cai no buraco. Devemos ser firmes, fiéis ao Eterno e à observância dos seus mandamentos. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Vou trazer mais uma música do Moré Haimson. Dessa vez eu mudei aqui. Vou botar o Salmo 121, parece. Vou ver aqui.
E só tenho a agradecer a vocês, irmãos, pela audiência de vocês, por estarem aqui compartilhando conosco esse momento de estudarmos a Escritura, de evidenciarmos o amor que o Eterno tem por nós, por ter deixado as suas instruções, a sua Torá, para que possamos praticar, e principalmente por termos a oportunidade de não sermos como a maioria do mundo hoje que está literalmente dormindo nesse momento. O Eterno nos despertou neste momento importante para que nós sejamos também luz, mas uma luz, como eu digo, né, sempre. Aquela do quarto, que você vai abrindo a janela devagarzinho, botando uma musiquinha boa ao fundo, que as pessoas possam ouvir aos poucos e se despertando. Tomem cuidado com a forma que vocês vão apresentar a palavra do Eterno. Que seja com calma, com amor, mas também com convicção, com certeza, com firmeza. Porém, de uma forma suave e branda. Aceite, deixe as pessoas lá que não querem ouvir, deixe no tempo delas. No dia que elas perguntarem a vocês, eu respondo com tranquilidade e amorosidade. Desde que não seja para ser um escárnio, lógico, da palavra do Eterno. Tá bom, meus irmãos? Beijo para vocês aí, que o Eterno abençoe cada um de vocês. E esse foi mais um programa Examinando os Profetas. Na próxima semana continuaremos com as nossas porções, se o Eterno assim permitir. Que vocês tenham uma semana abençoada. Ganhem muito Kesef também, mas que o Kesef não seja o motivo de vocês se acordarem de manhã, seja para obedecer ao Eterno. E vocês tenham uma semana abençoada, cheia de frutos perante o Eterno, frutos de justiça. Que o Eterno abençoe, viu? שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרין מעימה שם, עושה שמי וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמיך, הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמוט את אוהביך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרין מעימה שם, עושה שמי וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמיך, הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמוט את אוהביך, מעתה ועד עולם. ניי 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 הנה לא ינום ולא שומר ישראל,
השם ישמור מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור את אהובך, מעתה ועד עולם. Quem ficou não vai conseguir ainda acompanhar um esquecimento meu, tá bom? Mas era para ter colocado antes do Moré Raimson aí com essa música maravilhosa. E vou colocar aqui a programação semanal com uma novidade, viu? Uma novidade, tem novidade aí que eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Então deixa eu tirar aqui o da tela aqui, beleza? Programação, quem não acompanhou ainda, nós temos o Entendes Ukulês com o Moré Leniel. Tem eu aqui, né? Moré Leniel todo domingo às 17 horas. Esse programa da pessoa que vos fala aqui às 19h30, no domingo também. O Moré Márcio Alencar, na segunda-feira às 19h30. O Moré Marcos Felipe, no Momento do Hebraico, às 19h30 também. O Moré Márcio Alencar na arte escrita, né? Moré Raimson Corrêa, que estava cantando aí pra gente agorinha, Violão de Ouro. Atos dos Emissários, na quarta-feira, 19h30. Moré Renato de Prísio, nosso mestre aí, toda quinta-feira, no Pedacinho da Torá, às 19h30 também. Temos na sexta-feira o Kabbalah de Shabbat, no Shabbat mesmo, pela manhã, às 10 horas. Mais um estudo, e às 16 horas mais um estudo. E uma novidade. Nós temos a nossa Morá agora, Morá Cássia faz tarde. Ela vai começar mais um programa nos sábados, no Shabbat, às 14 horas no horário de Brasília, direto da Noruega, internacional, viu? Estudo internacional aí com a Morá Cássia. Ela vai iniciar sua programação também. Ela vai ter mais uma parte da porção da Torá. Então, outro programa, né? Sua Techuvá, Minha Inspiração, também com a Morá Cássia. Não estou com os detalhes ainda do programa que a Morá, como vai ser a base que a Morá vai passar. Eu acabei de receber, quando eu estava fazendo o vídeo aqui, acabei de receber a divulgação, né? Consegui ali, enquanto o Moré estava fazendo a canção, eu consegui colocar aqui. Mas eu vou pegar mais informações. Aí está o e-mail da Morá, né? Para ela, acho que vai ser para ela contar, vocês contarem a sua forma de chegar, que chegaram aqui, né? Contarem os testemunhos. E, enfim, se estiver errado, me perdoem. Porém, tá aí a Morá Cássia, tá certo? Então, vou botar aqui. Obrigado, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês ricamente, viu? Uma excelente semana, muito produtiva para todos nós. O Eterno abençoe vocês aí, viu? Shalom, shalom.